E aí, gente, beleza? Estamos aqui iniciando nossa aula de transistores, tá certo? A gente vai falar dos dois tipos de transistores que a gente vai encontrar na placa do notebook, tá? Eu espero que essa aula ajude vocês, né, a compreender bem o funcionamento. Não é muito difícil a gente encontrar algumas pessoas que trabalham com eletrônica e ainda assim não compreendem bem o funcionamento desse componente, tá? Nós não vamos nos aprofundar muito na parte teórica, tá certo? Vamos pegar simplesmente o básico para a gente entender o funcionamento e com isso a gente vai estar preparado para o curso de esquemas elétricos, tá certo? Que é um dos nossos próximos projetos, tá? Então vamos lá. A gente vai ver aqui os tipos e funcionamento, tá bom? E a gente vai começar primeiro, gente, com os transistores MOSFETs, tá? Então aqui na imagem nós temos um transistor MOSFET, tá certo? Esse aqui é de 8 terminais, né? A gente também tem ele de 3 terminais e também 6 terminais, tá? Esse de 6 terminais é um MOSFET de canal duplo. Esse aqui, não é nesse encapsulamento que nós estamos vendo na tela, nós também temos ele no encapsulamento de duplo, né? Encapsulamento de MOSFET duplo, tá? Mas vamos deixar isso aí para uma próxima aula. Por enquanto, vamos nos reter a esse tipo comum aqui. Então, esse que vocês estão vendo aqui é o TPCA 8030, tá certo? É um tipo bem comum. Na verdade, ele já é uma atualização do outro MOSFET, né? Esse aqui ele é um pouco mais baixo e os terminais dele são um pouco mais curtos, não é? Esse aqui é do tipo SMD e essa atualização aqui, digamos assim, no seu invólucro, visa beneficiar esse transistor aqui na dissipação de calor, não é? Porque o corpo dele todo fica fixo ali na placa e assim ele consegue dissipar mais calor por meio dos terminais embaixo, né? Aqui embaixo a gente vai ter a parte metálica, ali o lado do dreno, tá? Do terminal conhecido por dreno, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem uma parte metálica ali que cobre uma boa porcentagem da parte de baixo desse transistor, tá bom? E quando a gente fala, não é, de transistor, a gente tem primeiro que aprender a identificar os seus pinos, né? Fazer a contagem correta dos pinos, tá? Então aqui na tela vocês podem ver nessa figura da esquerda que nós temos uma bolinha aqui, não é? Tipo um chanfro circular, tá? Isso aqui, gente, está marcando para a gente o primeiro pino, né? O pino número 1. Então, conforme vocês podem ver aqui no pinout desse componente, essa imagem aqui eu peguei do datasheet dele. Tá? Então, temos aqui o pino 1, que é esse pino aqui, que está do lado da bolinha, então do lado esquerdo, né? Para a gente que está olhando aqui na frente dele. E logo em seguida, no sentido anti-horário, nós temos o pino 2, o pino 3, o pino 4. Do outro lado, do lado direito, nós temos o pino 5, 6, 7 e 8. Tá? São esses aqui os pinos do MOSFET. E aqui no diagrama desse MOSFET nós podemos ver aqui como está distribuída a sua diagramação interna. Né? Então temos aqui o pinozinho do gate, né? A ligação do gate, o source e também o dreno. Tá? E você, essa hora, se você não trabalha com eletrônica, né? Você deve estar se perguntando, Edson, mas o que seria source, gate e dreno? Tá? Eu vou te explicar agora, tá bom? O pino 1, o 2 e o 3, internamente, como vocês podem ver pela imagem da direita, eles são interligados, tá? E eles recebem o nome de source, tá? Então, o pino 1, 2 e o 3, no transistor MOSFET de 8 terminais, ele recebe o nome de source, tá? Então, o 1, o 2 e o 3, a gente sabe agora que o nome dele é source, tá bom? O pino 4, ele vai receber o nome de gate, tá certo? E temos aqui
os pinos 5, 6, 7 e 8, que recebem o nome de dreno, tá bom? Então já sabemos, não é, o que é um transistor MOSFET, já sabemos identificar os seus terminais, fazer a contagem e identificá-los, tá certo? Agora a gente vai ver um pouco do seu funcionamento. Quando a gente fala de transistor MOSFET, tá, a gente vai ter aí duas divisões, que seria o transistor MOSFET de canal P e também o transistor MOSFET de canal N, tá? Em primeiro lugar, vamos falar um pouco do transistor, né? O que seria o transistor? Gente, o transistor ele é um componente na eletrônica que, digamos assim, é um componente indispensável na eletrônica. Mas dificilmente você vai pegar alguma placa de circuito eletrônico e você não vai dar de cara com um transistor. E qual seria a função do transistor? O transistor ele tem diversas funções, tá? A gente pode usar o transistor para amplificação de potência, amplificação de corrente, né? Nos amplificadores de áudio você vai encontrar transistores, tá certo? Não necessariamente os MOSFETs para amplificação, tá? Mas também pode-se usar transistor MOSFET para amplificação de áudio, como também qualquer outro tipo de transistor, porque existem outros. Tá? Aqui vamos falar apenas de dois tipos, que seriam os MOSFETs e também os bipolares, que serão tema de uma próxima aula, tá bom? O transistor em si, não é? O seu funcionamento básico para a gente não complicar, não é? Para a gente entender de uma forma sucinta, o transistor ele atua como uma chave eletrônica, tá certo? E como seria essa chave eletrônica, né, gente? Quando a gente fala de chave, a gente pode definir dois estados, tá? Quando eu passo a chave, não é, por exemplo, em uma porta. Se eu passo a chave, eu tranco a porta. Então a porta está fechada. Então ali por aquela porta, a gente não vai ter ali movimentação, né? Uma pessoa não vai conseguir passar pela porta estando a porta fechada, tá? Eu vou lá novamente, passo a chave, abro então a porta. Agora sim eu consigo ter um fluxo de pessoas passando por essa determinada porta, tá? Essa é a ideia básica que a gente vai pegar quando trabalhar com um transistor. Como ele é uma chave eletrônica, né? Então ele vai assumir dois estágios, tá? Ou ele vai estar saturado, ou quando eu falo saturado, quer dizer o quê? Quer dizer que ele está permitindo circulação de corrente entre o source e o dreno, tá certo? E quando ele estiver em corte, quer dizer que ele não está permitindo circulação de corrente entre o dreno e o source, ele está em corte, tá? Então a tensão que chega aqui no source, ela não consegue passar para o dreno, e também a tensão que chega no dreno não consegue passar para o source, tá certo? Então esse é o funcionamento básico do transistor, ele funciona como uma chave eletrônica. Então ele vai estar saturado, quer dizer que ele está conduzindo, ou ele vai estar em corte, quer dizer que ele não está conduzindo, tá certo? E quem é que determina essa saturação e esse corte? Quem determina isso, gente, é o gate, tá? Então existe uma regra de funcionamento para o transistor MOSFET de canal P, para que ele se encontre saturado e para que ele se encontre em corte, tá certo? Então o transistor MOSFET de canal P, não é? Para que ele entre em estado de saturação, a tensão que eu aplicar no gate, que seria o terminal número 4, ela tem que ser menor do que a tensão que eu estou aplicando no source, tá? Então, só para a gente recapitular, para que o transistor MOSFET de canal P ele permita condução entre o source e o dreno, a tensão que eu estou aplicando no gate, ela tem que ser menor do que a tensão que eu estou aplicando no source, tá certo? Então eu vou aplicar aqui no source, perdão, vou aplicar uma tensão, tá? E o intuito, né, de quando eu aplico uma tensão no source é fazer com que essa tensão passe para o dreno, ou vice-versa, tá certo? E para que isso aconteça,
eu terei o terminal de controle, que é o gate, tá? Então a gente tem aqui um exemplo prático, outro transistor, onde eu vou aplicar no terminal número 1, que é o source, tá? Estou aplicando 19 volts, e eu quero que esses 19 volts eles passem pelo corpo do transistor até chegar no dreno, não é? Para que isso aconteça, eu tenho que aplicar aqui no gate uma tensão menor do que essa tensão de 19. Então aqui eu estou aplicando 8,5 volts. Tá? Ao aplicar essa tensão no gate menor do que a tensão do source, o transistor entra em saturação, não é? Ele passa a conduzir entre source e dreno, e lá no dreno eu terei essa tensão de 19 volts saindo. Tá? Esse é o funcionamento básico do transistor, né? A gente pode usar ele de diversas formas, lembrando que não é esse o foco da aula. A mérito de análise na placa de notebook, de um esquema elétrico, é esse entendimento aqui que a gente tem do transistor. Ele sempre vai estar dessa forma, até mesmo nas fontes comutadas, ele vai estar dessa forma aqui. Tá? A única diferença é que o tempo de corte de saturação dele nos conversores DC-DC, ele vai ser determinado por uma modulação PWM. Tá? Então ele fica abrindo e fechando, né? Ou seja, em corte saturado, várias vezes dentro de um curto espaço de tempo. Né? Isso aí é o funcionamento básico dos conversores DC-DC, e também pode ser tema de uma próxima aula aqui no canal. Tá bom? Por hora vamos nos ater a isso aqui. Então, transistor MOSFET de canal P, para que ele entre em saturação, né, para que ele permita a passagem de uma tensão do source para o dreno, eu preciso aplicar no gate uma tensão menor do que a tensão do source. Tá certo? Com isso ele vai saturar, né, vai permitir passagem de corrente, e o meu transistor vai estar funcionando belezinha, tá certo? E agora, gente, a gente tem também o transistor MOSFET de canal N, tá? O funcionamento é parecido com o de canal P, tá certo? Segue ele a mesma regra, né? A base da regra seria a mesma, tá? Só que eu terei também aqui, né? Eu vou aplicar uma tensão no source, quero que essa tensão chegue no dreno, tá? E para isso eu vou aplicar uma tensão no gate, tá bom? Só que diferente do canal P, né? Se você tá pegando a regra aí, você pegar bem a regra do canal P, quando chegar no canal N, é só você inverter a lógica, tá? O funcionamento vai ser sempre o mesmo, só que aqui no canal N, se eu tenho uma tensão de 19 volts no source e eu quero que essa tensão passe lá para o dreno, eu tenho que aplicar aqui no gate uma tensão maior do que a tensão do source. Então eu tenho aqui um transistor do lado direito com 19 no source, tá? E eu quero que esses 19 passem lá para o dreno. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no gate e aplico uma tensão maior do que a tensão do source. Então aqui no gate eu vou aplicar 22 volts e os meus 19 volts passarão para o dreno. Tá? A regra de funcionamento dos dois é a mesma, né? A gente só faz inverter isso aí, e sempre os terminais que a gente vai ter como base vai ser o source e o gate. O gate é o gatilho, não é o terminal de gatilho, é ele que faz o disparo do transistor. Então, o gate é responsável pela polarização do transistor, tá? E ele vai fazer isso com base em uma tensão que está presente no source. Ele vai verificar se a tensão que eu tenho no source é maior ou se é menor do que a do gate, e dependendo do canal desse transistor, ele vai saturar ou ele vai cortar, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido bem, tá? Tem a questão de teste do transistor, saber se o transistor está armando ou está desarmando. Eu julgo isso aí desnecessário, gente, mas a gente vai trazer também isso aí, tá certo? Vamos trazer uma aula prática sobre isso. Eu julgo desnecessário, tá? Na análise de uma placa de notebook, você não precisa estar tirando os componentes da placa para fazer medição. Se você entende o funcionamento do esquema, você sabe ler e interpretar o esquema elétrico, e você entende como os componentes se comunicam,
não é? Você entende a lógica de funcionamento do circuito, pela tensão que você está encontrando aqui, você consegue saber. Por exemplo, vamos dizer, não é, que aqui eu tenho 19 volts no source e tenho 22 volts no gate, tá? Mas o dreno estaria zerado. O que eu iria fazer? Eu vou lá no esquema elétrico e olho onde está ligado esse dreno. Vamos dizer que o dreno não está ligado no terra, né? Não está ligado no terra. Ele está ligado a uma linha positiva, tá? Então, gente, se eu tenho aqui, eu sei que esse transistor é um canal N. Eu sei que o N ele precisa de uma tensão no gate maior do que a do source, tá? E eu tenho isso aqui. Eu tenho 19 no source, tenho 22 no gate e mesmo assim lá no dreno está zerado. O que está acontecendo aqui? Esse transistor está com problema. Eu não preciso tirar ele da placa, não é? E fazer a medição. Eu não preciso tirar ele aqui e ver se ele está saturando, não é? Não precisa fazer isso, tá? Você vai entender a lógica de funcionamento do componente e conforme essa lógica, analisando o esquema elétrico, você vai saber. Então, esse transistor aqui, você vai tirar ele da placa sem medo e já vai colocar um transistor novo, né? Já vai fazer aqui a reposição desse componente e com certeza se era esse o problema, a placa está resolvida agora, tá? Não precisa tirar ele, tá bom? Poderia haver um curto aqui. Se houvesse um curto aqui, gente, do lado do dreno, consequentemente, essa tensão de 19 ela estaria mais baixa, não é? Por que ela estaria baixa? Porque como eu tenho 22 volts aqui no gate, a resistência que existe aqui, ó, entre o dreno e o source, quando ele está em corte, essa resistência no estágio de saturação do transistor, essa resistência ela diminui, até que ela permita a passagem de corrente. Então, se aqui no dreno eu tivesse um curto, não é? Nessa linha que vai ligada ao dreno eu tivesse um curto, eu causaria sobre esse transistor uma circulação de corrente excessiva, tá? Se eu estou causando uma circulação de corrente excessiva, a tensão que está chegando aqui no source, ela tende a cair também, tá? Então, eu teria aqui, obviamente, eu teria uma pequena diferença entre dreno e o source, tá? Mas eu iria notar que ao invés de ter 19 no source, eu não teria isso. Por quê? Porque eu teria um curto, tá certo? Então, não precisa tirar o componente da placa para fazer teste, né? Só pelas tensões e com o esquema elétrico aberto você consegue fazer essa análise sem remover componentes, tá bom? E isso se aplica para os transistores, se aplica para os capacitores, se aplica para os diodos, qualquer componente, não é? A gente consegue fazer essa análise sem estar precisando remover o componente da placa, tá bom? Bem, gente, creio eu que deu para a gente entender bem esse funcionamento, tanto do canal P quanto do canal N, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, que em um próximo vídeo a gente tenta responder essas dúvidas, ou até mesmo aí nos próprios comentários, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? A gente vai trazer mais videoaulas como essa, tá? E um forte abraço aí para todo mundo e a gente se vê em uma próxima aula. E aí, gostou desse vídeo? Para ficar por dentro de todas as novidades que pintam aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito rápido e simples. Para isso, clique nesse botão aqui, inscrever-se. Clique nessa engrenagem aqui que vai aparecer. E marque essa opção, enviar para mim todas as notificações desse canal. Clique em salvar e pronto. A partir de agora, sempre que a gente postar um vídeo novo, você será notificado.